Bom, e lá, ensino médio. Ensino médio é uma dificuldade, né? Porque o ensino médio vive aos trancos e barrancos aqui no Brasil. Aí o governo mandou o projeto do novo ensino médio. Isso envolve uma série de coisas específicas, cheia de detalhamentos, né, Paulo? Confesso que eu vi reportagem do Jornal Nacional, li sobre isso nos jornais, mas como eu não sou especialista nisso, não é fácil entender, né? Então nós também não vamos fazer uma discussão disso, porque educadores conhecem bem, né? E estudantes se interessam muito, mas, enfim, envolve cargas horárias diferentes para diferentes áreas, tem disciplinas, né? Agora, era preciso que o governo fizesse um acerto, porque o projeto anterior foi muito criticado, né? Agora, mais do que tudo, é preciso que se defina tudo isso no ensino médio para se tentar que o resultado seja melhor? Ou isso é desnecessário? O que você acha? A minha opinião é bem controversa. Quer dizer, não sei se é controversa. Na verdade, é a opinião de um professor. E os professores, de maneira geral, têm a mesma opinião que eu. Eu escrevi um artigo recentemente na minha coluna, na Gazeta do Povo, que o título é Novo Ensino Médio, : um fraque para a Monga. Você deve lembrar da Monga. Sim. Né? Monga era aquela mulher que virava um gorila no Play Center. No né? Play Center, num circo, dentro de uma jaula. Sei Exatamente, lá o quê, né? ela ficava dentro Era de uma uma atração jaula, era uma atração de jogo de espelho, uma coisa espelho, de tecnologia, assim, Isso. muito Lá bem no feito. passado fez um sucesso danado. Fez. Então, Um fraque fraque, que Para- é a roupa toda do sofisticada. black tie, né? Black Gravatinha tie, borboleta. né? Aí imagina você vestindo um fraque, naquele cortezinho alinhado, naquele gorila. Tá. É. Por quê, Paulo? Porque esse novo ensino médio, ele é uma tentativa de atender uma suposta demanda como é que se fala? De tornar o currículo menos engessado, né? Tornar o currículo mais flexível, era essa palavra que eu estava buscando. Então você pega aquelas disciplinas que são as disciplinas tradicionais, que tem aquele monte de carga horária, então você diminui um pouco aquilo e você inclui disciplinas que têm mais a ver com o que cada aluno vai escolher, entre aspas, dentre um cardápio lá de opções de disciplinas eletivas e coisa e tal. O problema, Tramontina, é que a questão do ensino não é essa, né? Isso não vai funcionar. Né? E assim, eu digo sem medo de errar. Assim, não vai funcionar porque o problema da educação não é esse. Um outro ponto que tem a ver com isso, por exemplo, recentemente numa reunião de conselho de classe, falou-se muito de tecnologia, né? Não, porque agora tem tecnologia, os alunos estão todos, né, conectados e tal, e aí a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, e é lousa digital, não sei o que, tal, gamificação e não sei o que. E esse discurso, para mim, ele soa um discurso delusional, assim, porque a educação é o lugar do arcaico mesmo. Não, você vai sentar, você vai prestar atenção, porque você só consegue aprender se você tiver atenção. Educação é atenção. Se você não tiver atenção, você não vai aprender. Tecnologia de rede social, de celular, de não sei o que lá, tudo isso é distração, não é atenção. Para você usar esse tipo de recurso na educação, você primeiro precisa ter conquistado a atenção do aluno. E não é a tecnologia, não é a pirotecnia que vai fazer com que ele preste atenção. O que vai fazer com que ele preste atenção é ele saber o que ele está fazendo ali. E o problema da educação é fundamentalmente esse. Os alunos não sabem mais, eles não veem mais sentido em sair da casa deles e ir lá e ficar lá 5, 6 horas dentro de uma escola, ou agora com o novo ensino médio, escola de tempo integral, aumentar o tempo. Para mim tinha que diminuir, na verdade, o tempo. Eles aumentaram o tempo que o sujeito vai ficar lá. Só que assim, se você tem experiência de outros países e tal, eu infelizmente não tenho, mas
num outro país qualquer que tem escola de tempo integral, o sujeito tem uma gama de coisas que ele vai fazer na escola. Tem música, tem esporte, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Sim, sim. Aqui, eles estão ficando sem aula. Eles ficam no pátio. Ou eles vão aprender qualquer bobagem que inventam lá, porque não tem nem professor para lecionar essas disciplinas eletivas, essas coisas que estão surgindo. Não tem. Quem é que vai dar aula de economia, por exemplo? Ah, tem que aprender educação financeira. Ah, tá, legal. Quem vai dar aula de educação financeira? É o professor de matemática? Não necessariamente, provavelmente não. Uhum. Né? O professor de matemática não necessariamente entende economia, mas quem é? Você vai tirar o que economista recém-formado que seja vai querer deixar de trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, para trabalhar na escola, dar aula para adolescente? Não vai. Então, o problema é, e eu já escrevi isso muitas vezes nos meus artigos, o problema que eu enxergo na educação brasileira é que a gente não consegue mais transmitir às novas gerações o legado da educação. O que é educação, né? Educação é um processo formativo, longo. Aquele papo de você entrar no primeiro ano e sair no terceiro ano do ensino médio, aquilo é um processo. E não é só um processo técnico, que você vai aprender português, matemática, ciências, é também. Mas é um processo de socialização, é um processo de formação moral, né? Que também hoje já está demonizado. Então, quer dizer, você pega um educador como Ernesto Carneiro Ribeiro, que hoje é praticamente desconhecido no Brasil, mas que dizia que o professor ele deveria ser um modelo de moral para o aluno. Não um modelo de autoridade só, mas um modelo moral. Né? Fala assim, ó, de retidão de caráter. Exatamente. O professor tem que se examinar antes de entrar numa sala de aula. Por quê? Porque ele está lidando com o filho do outro. Ele está lidando com uma situação em que ele é ele vai complementar o processo de educação que a família dá, por exemplo. Né? Mas, de repente, criou-se uma... Ah, não, a escola só instrui, a educação é a família. Não, a escola também educa. Né? Então, perdeu-se isso. Eu vejo, assim, que fora o chão de fábrica da escola, digamos assim, né? A sala de aula, o ambiente escolar, fora isso, aí vem pairando no ar sobre tudo isso as várias pedagogias que estão aí em discussão e disputa, os especialistas, né? Que aparentemente eles pensam a educação hoje de modo utópico, né? Ah, como é que eu gostaria que fosse? Aí eles criam um monte de teorias e aí querem botar aquilo para funcionar dentro da escola, né? Mas uma escola em que às vezes não tem papel higiênico, né? Às vezes não tem bebedouro. Eu dei aula numa escola pública que um dia uns alunos do noturno tacaram fogo numa cortina e não tinha como apagar o fogo. Porque não tinha hidrante, não tinha extintor de incêndio, as torneiras, para você não conseguia botar um balde na torneira. A única torneira que tinha dessas torneiras que você põe mangueira, ela tinha um cadeado, tem umas torneiras, tem um cadeado. Tava com um cadeado lá. Tá travada, Travada, porque senão os alunos abririam a torneira e deixariam a água ficar. Então, botam um cadeado na torneira, porque senão o aluno abre a torneira e deixa a água rolando lá. E, pela graça divina, o fogo apagou sozinho. Pegou fogo na cortina toda, queimou a cortina, e aí não pegou fogo em outras coisas para espalhar e tal. Então, assim, aí você vai implantar o novo ensino médio numa escola dessa?